Amém, amém. Deus cuida de mim, Deus cuida de nós. Bom dia, pessoais, um bom domingo a todos e todas. Graça e a paz de Jesus. Hoje eu quero ler com vocês o Salmo 116. Salmo 116. Quero falar sobre a oração que cura a alma, ou a oração e a cura da alma. Salmo 116. É comum a gente ouvir, numa situação em que alguém está num tratamento médico e num diagnóstico complicado e já num tratamento que se prolonga, é comum a gente ouvir alguém dizer assim: agora está nas mãos de Deus, porque a medicina já fez tudo o que podia fazer. Como se disséssemos, o que estava ao alcance das mãos humanas já foi feito. Agora está na mão de Deus. Meio esquisito isso, porque a gente divide o momento em que as mãos humanas estão trabalhando do momento em que as mãos de Deus estão trabalhando, quando na verdade a Bíblia Sagrada diz que as mãos trabalham juntas. Mas eu me lembro também quando estive em Israel o ano passado, poucos dias antes de estourar o conflito entre o Hamas e o governo de Israel, essa guerra maldita que se estende até hoje. E eu ouvi muitos palestinos falando da sua situação, contando as suas condições de vida, e contando também a sua perspectiva do conflito Israel-Palestina, território palestino, todo esse conflito que atravessa o tempo. E eu ouvi também muitos israelenses, ouvi as histórias e as perspectivas, e eu perguntava: você tem alguma ideia sobre a solução desse conflito? E perguntava tanto para israelenses quanto para os palestinos. E a resposta que eu recebi foi unânime. E a mesma resposta em uma palavra: Messias. Eles diziam: a única solução é o Messias. Como se dissesse, esse conflito, esse problema, esse dilema humano só pode ser resolvido por Deus. Existe para nós essa intuição, essa compreensão, esse discernimento de que as possibilidades humanas têm um limite. E que há coisas que nós esperamos que aconteçam e sejam feitas no mundo, e que nós sabemos que somente Deus tem a capacidade e o poder para realizá-las. Nós sabemos que podemos fazer muito, mas nós sabemos que não podemos fazer tudo. Nós sabemos que temos responsabilidades e que Deus delegou o cuidado da sua criação e até mesmo numa dimensão o cuidado das nossas próprias vidas às nossas mãos. Nós somos responsáveis. E não apenas Deus nos deu responsabilidade, mas Ele nos deu também capacidade. Ele nos deu discernimento, conhecimento, e nós somos capazes de muito, mas não somos capazes de tudo. Mesmo as pessoas mais céticas, mais racionais, mesmo inclusive as pessoas não religiosas, inclusive algumas que dizem que não têm fé, que não acreditam em Deus, mesmo essas pessoas carregam a intuição de que a nossa ação humana tem um limite e que a partir de determinado limite devemos esperar em Deus. Estamos conversando sobre saúde mental. A minha leitura dos Salmos nesses dias tem sido a busca de caminhos espirituais para a saúde mental. Nos meus estudos e reflexões, eu tenho insistido
que determinados aspectos da nossa saúde mental podem e devem ser classificados como doenças mentais. Isso implica diagnóstico médico, implica tratamento, não raras vezes, medicamentoso. Estamos falando de ciência, estamos falando de medicina, estamos falando de psicólogos, psicanalistas, terapeutas, estamos falando de remédio, psiquiatras, estamos falando disso. Nós somos de um tempo, ou falo por mim, eu sou de um tempo em que a questão da saúde mental, no ambiente religioso, no ambiente da fé, era tratado com oração. Um preconceito em relação à ciência, um preconceito em relação aos profissionais da saúde mental, um descrédito, um desdém. Deus me entende, Deus me conhece, a oração é minha terapia. Eu sou de um tempo em que as pessoas compartilhavam, ou quando compartilhavam, os seus dilemas de alma com os seus pastores e recebiam a resposta, entre aspas, simplória de vamos orar sobre isso. Isto significava, não vamos cuidar, vamos orar. Demos um passo muito importante de reconhecer que determinada dimensão dos nossos conflitos, sofrimentos e transtornos mentais, determinada dimensão disso que nós chamamos saúde mental, deve receber o aporte da ciência. Acredito que não temos mais entre nós pessoas que sejam incrédulas e reticentes a respeito da contribuição significativa e imprescindível dos profissionais da saúde mental. Dito isso, receio que, tendo dado passos à frente, estejamos dando passos atrás. Quando dizíamos, só orar não resolve, verdade. Então, demos passos à frente. Psicólogo, psicanalista, psiquiatra, remédio, grupo de apoio. Ótimo. Dizíamos, só orar não resolve. Aí chegamos aqui e começamos a dizer que só orar não resolve. Na verdade, orar não resolve. E toda vez que alguém, num ambiente religioso, com aspas ou sem aspas, mais esclarecido, compartilha questões de conflitos, transtornos, na área da saúde mental, nós não pensamos mais no quarto da oração, nós pensamos no gabinete do psicólogo. Nós não imaginamos que um orientador espiritual, um pastor, uma pastora, um conselheiro, uma conselheira, um intercessor, uma intercessora, um grupo de oração, faça parte do processo da saúde mental. E eu vim aqui hoje pela manhã, e você que me conhece e me ouve já faz muito tempo, sabe essa ênfase que eu dei na ciência. Mas eu vim aqui hoje dizer para você que, se você não incluir o quarto da oração no seu processo de saúde mental, não apenas de reequilibrar-se quando a sua saúde mental está em desequilíbrio, isto é, no processo terapêutico da sua alma, mas também no processo profilático da sua alma.
cuidar da sua alma para que ela não adoeça. Se você não incluir o quarto de oração aí, você está perdendo uma dimensão imprescindível da nossa experiência humana. Não estou falando nem da nossa experiência de crente. Estou falando da nossa experiência humana. Nós, seres humanos, somos seres espirituais. Nós somos seres abertos à dimensão da transcendência, do sagrado, do divino, as dimensões da fé. E quando nós não colocamos o quarto de oração como uma experiência rotineira, sistemática, profunda da nossa caminhada humana, nós estamos abrindo mão, negligenciando, desperdiçando uma dimensão imprescindível para a nossa saúde, não apenas da alma, como também do corpo, uma vez que somos uma unidade. Assim chegamos ao Salmo 116, e eu gostaria de fazer um pedido muito especial, que alguém me desse um pouquinho de água. Achou o Salmo 116? Obrigado, irmão. Se você achou o Salmo 116, obrigado, eu começo a ler. Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim e eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso, é justo, o nosso Deus é compassivo, o Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, a minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte e livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito, em pânico, eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. O Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Senhor, sou teu servo, sim, sou teu servo, filho da tua serva. Livraste-me das correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior. Ó Jerusalém, aleluia, aleluia, amém. Glória a Deus pela sua palavra. A oração é o chão da nossa experiência com Deus. Quem tem fé, ora. Quem crê em Deus, ora. Orar para nós que somos da fé, orar para nós que somos do povo de Jesus, orar para nós que somos o povo de Deus, orar para nós é como respirar. Não é possível viver sem respirar. Não é possível viver na região da fé sem orar. Orar é aquilo que nos faz aprofundar na experiência de Deus, na experiência do divino. E isso é tão importante, é tão significativo, é tão fundante da nossa espiritualidade, que o salmista chega a dizer, amo o Senhor porque Ele me ouviu. Ele estabelece uma relação de paridade ou de
uma equação entre amar a Deus e ter orações respondidas. Não é que é uma relação de troca, e não é uma relação de toma lá, dá cá. Não é assim, olha, toma aí uma resposta de oração, me dá aqui o seu amor. Não é uma transação. É uma descrição de um fato. De que à medida em que eu tenho uma conversa com Deus, uma relação consciente, intencional, na direção de Deus, isso se chama oração, por exemplo, e as minhas orações constroem a dinâmica da minha vida, constituem a minha experiência humana, arrumam ou ajeitam, equacionam as minhas circunstâncias, isto é, a minha vida de oração tem reciprocidade, paridade com a minha experiência humana. E à medida em que isso acontece, a minha relação com Deus é aprofundada. O oposto é verdadeiro. Quando tudo que acontece na minha vida eu posso explicar sem a presença, a manifestação e a interferência de Deus, eu não preciso de Deus. Se tudo o que acontece comigo eu explico racionalmente, e se todos os meus conflitos eu resolvo humanamente, ou dentro dos limites das possibilidades humanas, Deus se torna desnecessário. E a minha relação com Deus esfria. E aí eu digo, não, eu não amo a Deus. Mas lá no fundo eu digo, Deus não me ama. Deus não me ama. Por quê? Porque eu não vejo a presença, a interferência e a atuação de Deus na minha vida. Deus esqueceu de mim. Deus não está comigo. Eu diria para você, quem sabe, Deus está aparentemente longe de você, porque na verdade é você que está longe dele. E quero dizer isso numa relação imediata entre proximidade com Deus, intimidade com Deus e vida de oração. Você ora? Essa é a minha pergunta para você hoje. Ama o Senhor porque Ele ouviu a minha oração. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu invocarei a minha vida toda. Olha o que ele diz, eu tive uma experiência de oração, hoje, aqui. E porque eu tive essa experiência com Deus aqui, a minha relação com Deus foi aprofundada. E eu decidi que eu vou ter experiência de oração o resto da vida. Eu invocarei para sempre. Vamos usar essa figura? Eu estive no quarto da oração, e a experiência que eu tive no quarto de oração foi tão determinante que eu resolvi ficar lá e vou ficar visitando o quarto de oração para sempre. Então eu queria, neste salmo, dar a você 3 afirmações a respeito da oração que eu creio e uso para orientar a minha espiritualidade e o cuidado que eu tenho para comigo e com a minha alma. Oração. 3 afirmações. 3 convicções. Primeira, a oração começa onde a sua alma está. A oração começa onde a sua alma está. Bom, parece óbvio. Parece óbvio que Deus só pode encontrar você onde você está. Se você está no quarto, Deus não vai te procurar na sala. Parece óbvio. A oração começa onde a sua alma está. Mas temos um problema. É que nem sempre você sabe onde sua alma está. Sua alma ficou perdida em algum lugar.
Ou sua alma está perdida dentro de você. Ou você se perdeu da sua alma. Você trabalha, você faz a sua rotina diária, você vai para a academia, faz caminhada, vai na reunião de negócios, faz o trabalho do mestrado, você pega o busão, pega o metrô, você resolve a parada, vai no médico, vai no dentista, e a sua alma está perdida nessa confusão toda. E como é que você pode ter uma noção de se a sua alma está perdida de você e você está perdido dela e você não sabe onde ela está? Sugestão para você: é quando você não sabe dizer qual é o estado da sua alma. E aí, como você está? Ah, nem sei. A alma está perdida e você está perdido. Não sei. Como você se sente? Ah, não sei. Eu estou muito confuso. Descreva-se na sua subjetividade. Sabe que a linguagem, os estudiosos dizem que tem pelo menos 3 dimensões. A primeira é a linguagem descritiva, em que a gente literalmente descreve o mundo, a gente nomeia o mundo. Papai, mamãe, vovô, vovó, gugu, dadá, bola, mamá, tetê, totó. A gente vai apontando as coisas e vai aprendendo a dar nomes para elas e descrevendo. Isso é linguagem descritiva. Mostra o narizinho, aí... Linguagem descritiva, quando a gente vai sabendo o mundo e vai dando nome para o mundo, para as coisas do mundo. A segunda dimensão da linguagem é a linguagem diretiva. Passa o sal, pega a minha roupa na lavanderia, traz a toalha, paga esse boleto. A linguagem diretiva é a linguagem de comando. A linguagem diretiva é a linguagem da ordem. E mesmo quando é um pedido, meu amor, pode trazer a minha toalha? Isso aí é linguagem diretiva educada. Mas, na verdade, você está usando uma linguagem esperando que a sua linguagem coloque em movimento alguém ou alguma coisa. É quando você vai pegar um refrigerante numa máquina, põe a sua moeda, o refrigerante não cai, você dá um tapão na máquina. É linguagem diretiva. Funciona, porra! Linguagem diretiva. Tapão na cabeça de filho, linguagem diretiva. Isto é, a gente se relaciona com as pessoas e com as coisas, tomando um impulso na direção das pessoas, esperando que elas façam alguma coisa, que a gente coloque em movimento o mundo. A maioria de nós fica aí, na linguagem descritiva sofisticada. A gente explica o mundo, a gente explica a física quântica, e a gente acha que essa pessoa, nossa, que pessoa que sabe explicar física quântica. E fica também na linguagem diretiva. Alguns de nós têm uma linguagem diretiva não violenta. A gente, inclusive, começa a usar expressões interessantes do passivo-agressivo. E a gente fica nesse lugar da educação, do polimento, do respeito, mas é tudo linguagem diretiva. Falta uma terceira dimensão, que é a linguagem afetiva. A linguagem afetiva é a linguagem que descreve a subjetividade. É com essa linguagem afetiva que a gente faz poesia. É com essa linguagem afetiva que a gente faz romance. É com essa linguagem afetiva que a gente constrói intimidade nas relações de amizade. Quando a gente compartilha com outra pessoa a profundidade do nosso coração. É com essa linguagem afetiva que a gente faz oração.
A oração é uma linguagem afetiva em que nós compartilhamos com Deus onde a nossa alma está. Ou, quem sabe, é na oração que Deus compartilha conosco onde a nossa alma está. Porque eu entro para falar com Deus e eu ainda não sei. Não sei de mim, não sei o que sinto, não sei o que penso. Eu estou perdido de mim mesmo, eu estou perdido da minha alma. E à medida em que eu estou com Deus, e se eu estou perdido e não sei muito, essa minha oração pode ser a oração do silêncio. Ficar na presença de Deus, ficar parado. Até que você começa a dar nome e descrever afetivamente a sua subjetividade. Olhe como ora o salmista. As cordas da morte me envolveram. Versículo 3. Eu estou com uma sensação de morte. Eu estou perdendo o gosto da vida. Eu já não sei se eu quero continuar vivendo. Eu já não sei se eu tenho forças para viver. As cordas da morte me prenderam. As angústias do mundo dos mortos, o Sheol é o mundo dos mortos. As angústias do mundo dos mortos vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Versículo 6. O Senhor protege os simples, e quando eu já estava sem forças, eu já estava esgotado, eu já estava desgastado, eu já estava sem forças. Teve um domingo, há poucos domingos, eu convidei para a oração as pessoas que não tinham força e energia nem para orar. Não sei se você lembra, mas eu me sentia daquele jeito naquele domingo. Uma vontade de me largar nos braços de Deus e falar nada, porque eu não tinha nem forças para falar. Nem forças para tentar discernir como é que eu estava me sentindo. Quando eu já estava quase sem forças. Versículo 7. Retorne ao seu descanso a minha alma. Cansada. Eu me lembro uma vez que eu conversei com um homem que estava atravessando um processo de divórcio, daqueles processos assim que tem amante no meio, tem filho, tem uma confusão. E eu falei para ele, como você se sente? Ele disse, eu me sinto carregando uma mala muito pesada, para todos os lados, e eu não tenho como colocá-la no chão. Eu estou carregando essa mala já faz muito tempo. Bom, e se alguém está carregando uma mala e não tem condição de colocá-la no chão e já está carregando por muito tempo, já começa a doer tudo. Começa a dar raiva. Começa a dar um sentimento de ninguém está vendo que eu estou carregando essa mala. Será que ninguém vem me ajudar? Eu estou quase sem forças. As cordas da morte me puxando. Eu não tenho repouso, eu não tenho descanso, eu não tenho onde colocar essa mala. Meu Deus, hein? Versículo 8. Tu me livraste da morte. Livraste os meus olhos das lágrimas. Você já passou uma situação na sua vida em que você diz assim, olha, eu já chorei tudo que tinha para chorar, não tem nem lágrima mais. Livraste os meus olhos das lágrimas. Livraste os meus pés de tropeçar. Andava trôpego. Versículo 10. Estou muito aflito. Aflito não, eu estou em pânico. Versículo 11. Versículo 11. Ninguém merece confiança. Eu estou descrente.
Eu estou desconfiado e descrente das ajudas que me foram oferecidas, das pessoas que disseram que queriam me ajudar. Eu estou descrente. Mais uma consulta, mais uma conversa, mais um exame, mais uma terapia. Ninguém merece confiança, nada funciona. A oração começa aí. Quando você está na presença de Deus e você se encontra com a sua alma e você consegue dizer a Deus como você está. Dizer a Deus como você se sente. Dizer a Deus onde a sua alma está. E se a sua alma está num lugar em que você tem vergonha de estar, bom, só tem um lugar onde Deus pode encontrar você, é no lugar da vergonha. Se você está no lugar da culpa, é no lugar da culpa. Se você está no lugar do medo, é no lugar do medo. A oração começa onde a sua alma está. Segunda afirmação, segunda convicção. A oração viaja nas asas da fé. Estou poético hoje, hein? Primeira oração, primeira convicção. A oração começa onde sua alma está. Segunda convicção, a oração viaja nas asas da fé. Sem fé, a oração é um mero desabafo. Sem a dimensão da fé, as palavras da oração, elas são bumerangue, elas vão e voltam para nós mesmos. Sem a fé, as palavras da oração ficam no horizonte, no limite das possibilidades humanas. É bom desabafar, é bom passar por uma experiência de catarse, é bom perder o controle, chutar uma porta, é bom xingar o mundo, é bom chorar, é bom, é muito bom, mas isso é oração? Não necessariamente. Porque a oração viaja nas asas da fé. E a fé é uma relação com Deus, é uma relação de confiança em Deus. A oração parte de uma profunda convicção a respeito de Deus. E uma profunda consciência a respeito de Deus é com quem eu estou falando. Porque a nossa convicção a respeito de com quem eu estou falando orienta também a expectativa que eu tenho do que pode acontecer depois que eu falar. Orienta a expectativa que eu tenho de como aquele com quem eu estou falando vai reagir à minha fala. E veja o que diz o nosso salmista. O nosso salmista diz que Deus é misericordioso, versículo 5. Deus é justo, versículo 5. Deus é compassivo. Deus é compassivo. Deus protege os simples. Deus é simples. Não é bonito isso? Deus é simples. Deus protege os simples. Versículo 7. Deus é bom. Versículo 12. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Deus é bom. Deus é bom, misericordioso, compassivo, simples, justo. Fala com Ele. Ele não vai me entender. Vai sim. Deus é bom, Deus é justo, compassivo, misericordioso. Deus não está nem aí para mim. Está sim, Deus é compassivo, é cheio de compaixão. Deus sofre com você, sente com você. Sabe que eu tenho uma imagem que o nosso coração, ele está todo desarranjado, está com arritmia, ele está tudo esquisitão. E quando a gente entra na oração, a primeira coisa que acontece é que o coração de Deus fica igual. E aí Deus fala: ô Ed, o que é isso? E aí eu fico lá.
E à medida em que eu fico lá e o coração de Deus bateu no ritmo do meu, que Ele empatizou comigo, simpatizou comigo, Ele sofreu junto comigo, o coração dele bateu igual ao meu, e eu fico lá, daqui a pouco, o meu coração está batendo igual ao dele. A oração cura. Nós temos uma experiência com Deus, e olha que coisa bonita é esse versículo de número 15. O Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Você aprendeu esse versículo aqui com outra tradução. Como foi que você aprendeu? Como é? Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Você aprendeu esse versículo. Aí o sujeito morreu, está aqui morto. E aí o pastor chega e diz assim: Deus está muito feliz que ele morreu. É um santo de Deus. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Agora ele não está mais aqui conosco, está com Deus. E a gente acha que isso consola, ou a viúva, ou o filho que ficou órfão. Mas o que está dizendo é o seguinte, é que Deus olha com pesar. A tradução literal seria: custa muito caro para Deus quando alguém morre. Custa caro. Do mesmo jeito que custa caro para nós, é um valor imensurável quando alguém que a gente ama morre. Vai embora, leva um pedaço da gente. É como arrancar um pedaço da gente. E o salmista está dizendo que arrancou um pedaço de Deus também. O salmista está dizendo que você está de luto, você está triste, você está sofrendo, então Deus está sofrendo aí. Ninguém chora sozinho, irmão. Ninguém chora sozinha, minha irmã. Quando você está chorando no seu quarto, Deus está chorando junto. Sem esta convicção, sem essa compreensão, sem esse discernimento que a oração viaja nas asas da fé. Que quando nós estamos na oração, nós estamos falando com o nosso Pai, que é justo, é bom, é compassivo. Com o nosso Pai que nos ama. E que quando a gente entra na presença dEle, desestabilizados, Ele se desestabiliza. Ele sabe sentir a nossa dor. Mas quando a gente fica lá tempo suficiente, a gente se estabiliza. Porque Deus sabe compartilhar conosco a sua saúde. A terceira e última afirmação. A alma viaja nas asas da oração. A oração começa onde você está. A oração viaja nas asas da fé. A minha terceira convicção é que a alma viaja nas asas da oração. O que eu quero dizer com isso? Como é que o sujeito fala quando ele diz que vai cheirar uma carreirinha? Que ele vai dar um tapa. Está entendendo, né? A gente costuma dizer assim que vai viajar. Fazer uma viagem. Vai tomar um chazinho de cogumelo e vai dar uma viajada. Na verdade, vai se drogar e vai viajar. Vai buscar um estado alterado de consciência. E por que vai viajar? Porque aqui está péssimo. Aqui está muito ruim. Esse sofrimento aqui, eu não estou aguentando, eu não estou suportando. Essa dor, ou esse tédio. Não estou aguentando. Eu vou torrar meu cartão de crédito, eu vou dar uma viajada. Eu vou comer, vou dar uma viajada. Vou sair daqui, vou fazer alguma coisa que vai alterar o meu estado de alma, o meu estado de espírito. O que eu quero sugerir para você, quer viajar, irmão? Vai para o quarto da oração.
Quer viajar, minha irmã? Fazer aquela viagem mesmo? Vai para o quarto da oração. Quer um barato? Vai para o quarto da oração. Vai para lá. A oração nos leva para outro lugar. A oração nos leva para outro tempo. A oração dá para nós horizontes de futuro. Amanhã. A gente se enxerga no amanhã. Na oração, a gente pensa que a vida estava acabando aqui, porque as cordas da morte estavam puxando a gente. Aí a gente vai para o quarto da oração e percebe que a vida não acaba aqui, que tem um dia seguinte, que tem um amanhã, que tem um futuro, tem um outro lugar, tem um outro estado de ser, um outro estado de alma, um outro estado de consciência, uma outra maneira de viver em outro lugar, em outra situação, em outra circunstância, e existe uma outra alma possível à medida em que a gente está na presença de Deus em oração. Olha o que diz o nosso salmista. Versículo 16. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Ele resolve voltar à comunhão dos santos. Eu tenho coisa para fazer lá, eu vou cumprir os meus votos lá. Versículo 14. Versículo 17. Oferecerei a Deus um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Versículo 18. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor e no seu interior, ó Jerusalém. Vou sair daqui do meu gueto, do meu canto, do meu beco, e eu vou para a casa de Deus, eu vou para a festa do templo em Jerusalém, cumprir os meus votos, oferecer sacrifício de gratidão. E mais, o que eu acho bonito aqui, quando ele diz assim no versículo 6, tu me livraste da morte, versículo 6. Livraste os meus olhos das lágrimas, livraste os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Para que eu pudesse andar na terra dos viventes, diante do Senhor e na presença do Senhor. As cordas da morte me puxaram. A angústia do mundo dos mortos se apoderou de mim. Eu achei que a minha vida tinha acabado, eu estava indo para o mundo dos mortos, mas eu clamei ao Senhor, Ele ouviu, inclinou seus ouvidos para mim, e Ele enxugou as minhas lágrimas, Ele fortaleceu os meus pés, Ele mudou o meu estado de espírito, meu estado de alma, minha consciência se alargou, eu comecei a enxergar futuro, comecei a me ver em outro lugar, e esse outro lugar não era mais o mundo dos mortos, era a terra dos viventes. Aleluia, isso é oração. Quer viajar, irmão? Quer descobrir outro mundo, outra vida, outras possibilidades? Viaja na oração. A alma viaja nas asas da oração e a oração viaja nas asas da fé. Começa onde você está. Começa onde você está. Agora, estou terminando. Cadê a banda, os irmãos, pessoal? Preciso agora descobrir como é que eu vou terminar. Eu estou terminando. Gente, deu para perceber que aquilo que a gente aprendeu lá, vida devocional, manja? Você já fez sua devocional de hoje? Era bacana, não era? Pá, caderninho lá, lê um versículo, faz 3 perguntas, escreve alguma coisa, aí, Senhor nosso Deus, nosso Pai, aquelas orações meio tudo repetida. Manja? Não é isso aqui que o salmista faz. O salmista entra no quarto de oração aflito, angustiado, triste, ou ele entra eufórico, ou ele entra desesperançado, descrente, ele entra, sei lá, ele entra lá e ele não sabe nem direito como ele está. E aí ele abre o caderninho da vida devocional. Não, calma, fica lá, deixa seu coração bater na presença de Deus.
Deixa Deus empatizar com você, vocês entrarem em sintonia, porque quando você tem ataque cardíaco, às vezes você demora, mas Deus tem ataque cardíaco quando você chega lá, e Ele estabiliza rápido, Ele é Deus. Ele é cheio de paz, Ele é cheio de esperança, Ele é cheio de amor, Ele é cheio de bondade, cheio de perdão. Então fica lá, daqui a pouco seu coração estabiliza. Aí você fala para Deus as coisas que fazem você sofrer e doer. Sabe, eu vou contar uma coisa para vocês, minha dor na perna voltou, aquela dor da coluna, aquela coisa toda. Aí o Cláudio virou para mim e falou assim, por que voltou? Falei, pois é. Essa é a pergunta de 1 milhão. O que fez voltar? Não sei. Mas uma coisa eu sei. Fisioterapia, ortopedista, neurocirurgião, remédio, terapia, quarto de oração. Aí eu começo a tentar ver onde minha alma está. Abro as portas para Deus entrar e participar da minha vida nesse momento. E viajo. E já me imagino correndo uma maratona em algum lugar na terra dos viventes. Eu queria encorajar muito você, meu irmão, minha irmã, a fazer tudo o que está ao seu alcance, nos limites das possibilidades humanas. Mas não deixa para trazer Deus para a sua vida quando as possibilidades humanas acabarem. Traga a Deus agora. Você não gasta tempo indo no psicólogo, indo na terapia, fazendo caminhada? Então, você gasta tempo no seu quarto de oração? Era isso que eu queria dizer para você hoje de manhã. A oração começa onde a nossa alma está. A oração viaja nas asas da fé. E a nossa alma viaja nas asas da oração. E Deus nos transforma e nos leva, pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua graça, a outro mundo, a outro tempo, e a um outro eu. Porque Ele nos transforma amorosa e bondosamente. Vai orar, meu irmão, vai orar, minha irmã. Se ao final de hoje você falar com você mesmo agora, nossa, estou muito afim de orar, eu fico muito feliz. Amém.